boa tarde a todos os catarinenses. Sou Tadeu Soares, nós estamos ao vivo nessa sexta-feira. Hoje é dia 11 de março e nós abrimos o Show da Tarde com essa estrela da dança internacional. Vamos aplaudir ela, professora Nayade! Vamos aplaudir! E aí, tudo bem? Tudo bem? Prazer em revê-la. O microfone, o Tadeu Soares, o microfone. E aí, tudo bem? Segura aqui. Tudo bem. Eu que agradeço o convite de estar aqui novamente. Aí, já estava sentindo saudade, né? É mesmo. Fazia tempo, né, que não víamos na casa. Esse ano é a primeira vez, né? Esse ano é a primeira vez. Depois de abrir uma porteira aí, não tem jeito. Aí tu vai vir todo Sim, não, mas que coisa boa. Só convidar, estamos aqui. Dança, da onde essa dança é índia, é japonesa? Essa dança, ela tem uma origem árabe. A origem dela mais precisamente é do Egito, assim. Claro que, como é uma dança muito antiga, muito milenar, a gente não tem exatamente o lugar onde começou, mas tudo indica que seja o Egito. E o telefone para informações? Informações para dança do ventre e outras modalidades também, né, que a gente tem lá na academia, musculação, ginástica, outras danças. É o 3338-3462. Obrigado pela sua Eu que vinda. agradeço. Vamos aplaudir a professora Nayade! É claro que é um prazer acima de tudo, mas também é um desafio a realização da mesa redonda para todos os catarinenses, para o Brasil, para o mundo. E hoje uma mesa super importante, super especial. Vamos chamar a atenção dos gordinhos, das gordinhas, vamos chamar a atenção das pessoas que precisam melhorar o seu peso, que precisam melhorar a sua qualidade de vida. Vamos chamar a atenção também para os atletas de finais de semana. Vamos também chamar a atenção dos atletas que têm no seu dia a dia a superação dos seus limites. Enfim, então hoje, a temática de hoje é tudo que nós precisamos para termos qualidade de vida. Uma nutricionista renomada, a doutora Maíra Rodrigues. Vamos aplaudi-la! Muito bem. É o Show da Tarde para todos os catarinenses. E quando eu percebo, ontem eu estive aqui na igreja dessa fera que eu vou chamar agora, eu fiquei encantado. O gabinete onde ele atende as pessoas que vão lá chorar, pedir ajuda, etc. O gabinete dele é 5 estrelas. 5 estrelas. 5 estrelas. Eu fiquei assim, como a televisão está fazendo bem para ele? 5 estrelas, cara. E eu tomei depois um suco de uva, aquele copo cristal, né? Coisa linda. E a gente tem aprendido muito com essa personalidade, isso que é muito bacana. E a igreja totalmente reformada. Você tem que ir lá para ver. Eu falo, às vezes, penso que eu aumento, né? Eu nunca vou diminuir, eu só gosto de aumentar. Mas essa é uma realidade. A igreja está ficando assim, linda. E um design, uma arquitetura inovador. E como a nossa energia está muito baixa, então vamos convocá-lo, ele, pastor Taborda! Boa tarde amigos da mesa, doutora Maiara. O Tadeu Soares é sempre gentil e agradável, foi um prazer recebê-lo. Eu estive fora uns dias, fui fazer umas palestras no Rio Grande do Sul. E uma coisa que me impressiona na vida das pessoas, e até publiquei um pequeno artigo no jornal Fique Esperto, é sobre a forma como nós observamos a vida. Escrevi um artigo sobre a essência, baseado numa ilustração. Um certo pintor, ele fez um quadro da Santa Ceia. O quadro ficou muito lindo, bem pintado, e ele fez uma exposição e ficou por perto para observar a reação das pessoas. E as pessoas chegavam perto e diziam, puxa vida, o cálice está muito bem desenhado, que mesa, que toalha maravilhosa está sobre a mesa, que perfeição. E ele ficou um pouco irritado com as observações das pessoas, acabou rasgando o quadro.
Foi uma atitude muito imprópria, claro, mas ele explicou que ele fez o quadro pensando em mostrar Cristo às pessoas. E as pessoas ficaram observando apenas o periférico. É meio esquisito o que ele fez, mas tem um certo fundamento. Como é que nós observamos a vida? Quando nós olhamos para as pessoas, o que é que nós vemos nelas? Nós temos o hábito de olhar para a aparência, de olhar para aquilo que é exterior. Nós olhamos para a beleza externa, mas a essência, às vezes, nos custamos a ver. Saint-Exupéry, ele disse, o essencial é invisível aos olhos. Quem sabe por isso nós temos tanta dificuldade. Por isso é muito importante a gente começar a pensar também, a olhar para o nosso país, olhar para as pessoas que nos cercam, para ver o que é que elas têm no seu interior para poder entregar a nós. E não apenas nos basearmos naquilo que estamos vendo de relance na vida. É bonito ter aparência, mas um quadro tem valor pela moldura, não pela moldura, mas por aquilo que foi pintado. Que Deus abençoe você, fique conosco até às 14 horas. O programa vai ser show, vai ser bem interessante. Vamos tratar sobre qualidade de vida. Para mim vai ser muito bom, com certeza. Deus abençoe você. Queremos então cumprimentar todos os nutricionistas do nosso planeta, em especial essa renomada doutora Maíra Rodrigues, especialista em nutrição esportiva. Obrigado, Vossa Excelência, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Tadeu. E boa sorte, né? Obrigada. Tá tudo bem? Sim, tudo Estás preparada fisicamente e mentalmente? Fisicamente, tudo bem. Mentalmente? Muito bem. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Todos e todas que nos dão o prazer de ser figura central, antes eles passam por uma triagem. Eles nos concedem uma entrevista e a gente analisa, né? Analisa o potencial de cada um, de que forma as pessoas que sentam aqui podem acrescentar na nossa convivência do nosso dia a dia. Hoje na Rádio Mais Alegria estreia o presidente do PDT do nosso estado de Santa Catarina, Dr. Luiz Viegas, que está lá comigo hoje, sexta-feira. Na outra sexta, a doutora Ruth. E na outra quinta, então, o Dr. Viegas completa quinta-feira. Nós já fechamos segunda, terça, quinta e sexta, falta uma para fechar. E a quarta-feira eu estou aguardando ainda uma resposta de um cidadão lá do edifício de Asvelho lá, porque esse é um gênio. E quarta-feira, eu recebo na Rádio Mais Alegria uma das maiores autoridades do nosso planeta. Ele conhece mais de 50 países. Eu estou falando do embaixador Arcanjo Vieira, que vai me dar o prazer. E quarta-feira vai ter um papo bacana na Rádio Mais Alegria 1060. E então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Eu quero cumprimentar essa renomada jornalista que está se graduando, Mirielle Cardoso. Seja bem-vinda. Obrigado pelo carinho da sua presença. Por favor, cumprimente a doutora Maíra e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Maíra. Boa tarde a tarde. todos. Maíra, o que devo fazer para ganhar massa muscular? Então, essa é uma pergunta bem abrangente, né? Primeiramente, tu tem que estar praticando alguma atividade física, né? Uma atividade física para hipertrofia muscular, né? Então, a musculação ou outros exercícios também que pegam peso, tu vai gerar hipertrofia. Junto com a atividade física, tu tem que agregar a alimentação, porque se não agregar a alimentação, a atividade física não vai resolver. Então, é 50%, 50%. Os dois têm que andar juntos. Então, a alimentação não é qualquer alimentação também. Tem que ser uma alimentação voltada para a hipertrofia muscular. No caso, aumentada em proteínas, né? Proteínas de origem animal, origem vegetal. E agregar os dois e com o tempo, né? Cerca de alguns meses, tu vai começar a gerar hipertrofia muscular. Queremos também agradecer a presença do nosso internacional,
nosso artista Raul Seixas, obrigado pelo carinho da sua presença. Por favor, cumprimente a nutricionista, especialista na esportiva, doutora Maíra, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde Tadeu, boa tarde amigos da mesa, os telespectadores. Maíra, é verdade que a água gelada emagrece? Então, assim, a água gelada, ela acelera o metabolismo, então ela auxilia no emagrecimento. A água gelada, quando a gente ingere, o nosso organismo não reconhece essa temperatura. Então, o organismo ele vai tentar adequar a água à nossa temperatura. Então, consequentemente, ele vai acelerar esse metabolismo para botar a água na mesma temperatura do organismo, né, que é 36 graus. Por isso que acaba auxiliando na perda da gordura, na perda de peso, né? Queremos também agradecer a presença dessa estrela internacional, embaixador Arcanjo Espíndola. Obrigado pela sua vinda, sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente a doutora Maíra e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos os presentes, os irmãos da mesa, doutora Maíra, Tadeu Soares. Eu queria perguntar se carboidrato engorda. Então, o carboidrato não é que ele engorda, né? A grama do carboidrato tem 4 calorias por grama. A mesma coisa que a proteína. O grande problema é que as pessoas comem em excesso o carboidrato. No café da manhã vão comer pão, bolo, biscoito, lanches também, vai ser bolo, biscoito. No almoço vai comer a batata, o macarrão, o arroz. Daí na janta a mesma coisa. O grande problema é que as pessoas consomem em excesso. Por isso que o carboidrato acaba engordando e sendo vilão. Porque na verdade o lipídio, ele tem 9 calorias por grama. Se tu for comparar a gordura, você vai engordar bem mais com a gordura do que com o carboidrato. Mas o grande problema é o excesso do carboidrato na dieta, que as pessoas não cuidam, né? Queremos também agradecer a presença do nosso Gaudério, que continua fazendo sucesso no nosso país. Obrigado, artista Jandir Rodrigues, pela sua vinda. Cumprimente a nossa nutricionista e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Maíra. Boa tarde aos amigos da mesa, o senhor e a senhora aí de casa. Já gosto do seu sobrenome, Rodrigues. Maíra, eu vejo aqui o ômega 3 é muito importante para a saúde do ser humano. E eu vejo assim que tem nos peixes, seria sardinha mais e salmão. Alguma coisa a mais que você indique, qual os benefícios do ômega 3 para o ser humano, por gentileza? Sim, então o ômega 3 também vai encontrar nas oleaginosas, no azeite de oliva extra virgem, no abacate, no óleo de linhaça, nas sementinhas, né? Linhaça, chia, quinoa. Então eu gosto sempre de indicar esses alimentos para aumentar a quantidade de ômega 3 na dieta. Normalmente as pessoas não consomem esses alimentos, né? Não consomem oleaginosas, não incluem as sementinhas na dieta. O ômega 3 ele é muito importante para a dieta, principalmente também para quem quer perder peso. O ômega 3 ele auxilia na perda de peso. Além de ser antioxidante, ajudar a combater doenças cardiovasculares, ele é anti-inflamatório, então ele ajuda a diminuir a inflamação do organismo, combate radicais livres. O ômega 3 também ajuda aos ossos absorver mais o cálcio, então ele é importantíssimo. E também, mais um detalhe importante do ômega 3, é no funcionamento do intestino. Então, ele ajuda também a absorção do colesterol no intestino. Então, ele é essencial na dieta. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, que está reformando a sua igreja. O gabinete dele, doutora Vanira, algo assim de cinema, né? Algo assim de cinema. Design, assim, show de bola. Fiquei assim, felicíssimo, né?
Porque quando ele chegou aqui, a igreja estava assim, vamos dizer assim, abandonada. Agora, o homem está investindo pesado. Agora, tem muito dinheiro, né, para investir. Porque lá tem que ter muito dinheiro, né? Pastor José Taborda, da Igreja Batista Independente, é sempre uma honra estar ao seu lado, tê-lo conosco na mesa redonda. Parabéns pela abertura do show da tarde. Cumprimente a doutora Maíra e faça a sua pergunta, por favor. Tá bom, Tadeu. Só não exagera nas coisas, mas o escritório está lá à disposição, um lugar que a gente usa para aconselhamento, para conversar com as pessoas que têm necessidade. Mas não é assim, mas é bem agradável. A pergunta, claro, que eu vou fazer, eu acho que você tem uma resposta bem clara sobre isso, né? O que eu posso fazer para perder peso rápido, né? Que todo mundo quer, né? Esse é um problema, né? Todo mundo quer perder peso rápido hoje em dia. Eu recebo os pacientes no meu consultório e todo mundo quer rapidez, quer para hoje, para ontem, né? Perder peso. Então, para perder peso rápido, na verdade, eu não gosto da perda de peso muito acelerada, né? Então, o ideal, normalmente, o recomendado, é que tu perca peso devagar, para o organismo acostumar também. E, normalmente, eu gosto de indicar pelo menos 1 quilo de peso por mês. É o mais indicado. Só que as pessoas não querem isso, né? As pessoas querem 3, 4, 5 quilos por mês. Então, o que eu preconizo, né, nas minhas consultas? Agregar alimentação, né, um déficit de calorias, porque senão tu não vai ter perda de peso, e agregar junto a atividade física. Claro, tem pessoas que dizem, não tem como eu fazer atividade física, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho que fazer comida, cuidar da casa, cuidar de filho. Não dá para eu fazer atividade física, não dá. Tudo bem, tu vai perder peso, mas bem mais lentamente, bem mais lentamente. Tu vai perder peso com uma reeducação alimentar, porque daí eu ajusto aqui, troco um alimento aqui, troco outro alimento ali, e a pessoa vai perder peso mais lentamente. É o ideal, é o que eu gostaria, mas as pessoas querem um déficit grande de calorias, do gasto basal, que é o que elas precisam para sobreviver, e querem perder uns 5, 4 quilos por mês. Tudo bem, vai perder, mas eu quero que ela mantenha depois. Junto nessa alimentação, a gente pode agregar alguns alimentos termogênicos, existem suplementos também termogênicos, existem alguns óleos também que vão auxiliar, tipo, por exemplo, o azeite de oliva, o óleo de cártamo, eles auxiliam também na perda de peso. A gente pode agregar algumas coisas para auxiliar nessa perda de peso, mas rapidamente nunca é o indicado. Eu não gosto do rápido, mas é o que todo mundo quer, infelizmente. Vamos falar agora do nosso suco, o nosso suco natural. A fábrica é aqui em Barreiros, ao lado aqui dos Correios, em São José. E o suco de vários sabores, laranja, limão, uva, abacaxi. E ali na fábrica, aqui pertinho, ao lado da TV, você pode também adquirir tanto no atacado como no varejo. Enfim, em todos os supermercados do nosso país você encontra o suque, o nosso suco natural. Eu quero lembrar vocês também do curso de Ciência de Homeopatia, que vai ser agora ao início, agora no dia 16, 18 de março, e vai ser realizado pela doutora Cristiane, que esteve aqui na nossa mesa redonda, com figura central. Se você entrar aí no Face do Tadeu Soares, o nosso experto, tem ali todo o calendário, como vai ser, enfim. É um curso muito bacana, curso de Ciência Homeopatia.
Melhores informações no 3242-1502. 3242-1502. E a nossa mesa redonda de hoje, a temática é como nós poderemos evoluir com o embelezamento e a saúde do nosso corpo humano. Por isso, a nossa convidada central, ela é especialista em nutrição esportiva, a doutora Maíra Rodrigues. O próximo perguntador, ele representa o Grupo Santo Expedito, que faz um trabalho bacana, genial, agregador, valoroso, no nosso estado de Santa Catarina, atendendo as pessoas, principalmente aquelas pessoas que, na maioria das vezes, não têm vez e não têm voz. Obrigado, Mário Benítez, pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimenta a nossa nutricionista e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu Soares, eu vou estourar o tempo de 5 segundos só. Antes que aconteça, que eu estou prevendo que vai acontecer, 2 anos, vai para 3 anos que eu estou com a roupa podre no meu quintal e vai ser jogado fora. Antes que aconteça que a imprensa, alguns políticos, algumas pessoas estão querendo me quebrar a perna, que já quebraram uma, eu já estou avisando que vai ser jogado fora. Então até eu quero conversar com o doutor, como é que eu faço para fazer um BO na delegacia, para depois a imprensa não estar me cobrando que eu joguei isso, joguei aquilo, arrecadei roupa e foi jogado fora. Mas a minha pergunta à nossa colega que está presente hoje aqui, se a água gelada emagrecesse, eu estava com o corpo da nossa amiga jornalista ali, ó, que todo dia de manhã toma água gelada, 1 litro. Eu acho que meu corpo já estava que nem o corpo dela assim. Mas, amiga, a pergunta, qual a diferença que tem a nutrição esportiva e a hospitalar? E antes de a senhora responder essa pergunta, eu faço um convite para o dia 1º de maio, para estar presente no meu evento social, onde vai ter mais ou menos 600 pessoas, onde a gente vai dar o almoço gratuito para a comunidade. Boa tarde. Boa tarde. Então, a nutrição esportiva para hospitalar tem uma grande diferença, né? A esportiva, ela vai abranger a estética, né? E pessoas praticantes de atividade física. Desde o praticante de final de semana, desde o praticante que pratica diariamente, até o atleta, o amador e o de alta performance, o profissional, né? Já a nutrição hospitalar abrange patologias, né? A nutrição hospitalar não tem nada a ver com a nutrição estética, né? E a esportiva. Lá vai ser tratado nutricionalmente as patologias, né? De acordo com cada patologia, pode comer isso ou não pode, tem que inserir isso ou aquilo na dieta. É bem diferente, bem distintas. Queremos também agradecer a presença do nosso compositor e também cantor renomado, com vários CDs, e cada CD, um é melhor do que o outro, pelo menos tem história. Rogério Brum, seja bem-vindo, é sempre um prazer, obrigado por toda vez que você vem aqui nas nossas mesas, dificilmente você falta, você vai lá me dar um abraço, e nesse abraço fica uma energia muito gostosa, me deixa mais tranquilo para esse enfrentamento, para esse desafio. Obrigado pela sua vinda, cumprimente a doutora Maíra e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, doutora Maíra. Nós temos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Jesus, pelo país que temos, pelas energias que recebemos. Um país bonito, um país, se você trabalhar, como já disse Pero Vaz de Caminha, e nessa terra plantando tudo dá. E a agricultura, a agropecuária e o trabalhador brasileiro que viaja 2 horas de ônibus ou 3 nas grandes cidades para chegar ao seu trabalho, esse não esmorece nunca.
E nós precisamos sempre dessa energia, como você pede sempre ao nosso amigo pastor Taborda, porque a energia vem dos bons pensamentos, da boa intenção das pessoas. A doutora Maíra, por exemplo, aqui está dando, além da lição que ela está dando, ela estudou para isso, para passar para as pessoas aquilo que elas não sabem, que elas precisam saber para melhorar a sua qualidade de vida. Eu, por exemplo, separei aqui a pergunta número 9, porque havia uma polêmica que o ovo tinha colesterol. E o doutor José Mariano Raimundo de Souza, a vida inteira, ele dizia que não. Porque ele era médico, médico homeopata e médium espírita. E eles diziam que não, que o colesterol preferido. Um dia, ele bateu tanto que apareceu em rede nacional, em vários programas, que não fazia. Eu pergunto, o ovo faz mal à saúde? O ovo não faz mal à saúde. E está comprovado que o colesterol presente na gema do ovo não altera o colesterol sanguíneo. Então, quem tem colesterol alto não tem restrição com o consumo de ovos. Está liberado. Queremos também agradecer a presença dessa renomada consultora empresarial. Hoje ela está pacando de branco, doutora Rubizite Contábil, a empresa Rubizite Contábil, doutora Ruth Vieira de Jesus. Obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-la. Por favor, cumprimente a doutora Maíra Rodrigues, parente do Jandir Rodrigues, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigada, Tadeu. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, pessoal da mesa, amigos da mesa, telespectadores. A minha pergunta é mais ou menos parecida com a do Rogério. São tabus, né? E que se colocam na mídia e fica uma dúvida muito grande na cabeça da gente, né? Eu sou louca por café, adoro tomar café. À noite, de manhã, eu tomo meu café. Então, a cafeína, ela é prejudicial à saúde? Então, a princípio ela não é prejudicial. Tem algumas patologias que impedem que tu consuma a cafeína, né? Por exemplo, a gastrite. Então, algumas patologias restringem a cafeína. Então, mas basicamente ela só beneficia a gente. Acelera o metabolismo, auxilia na fadiga, né? Ela aumenta a atividade mental, ela acelera a perda da gordura pela lipólise. Então, eu gosto muito da cafeína. Gosto muito de indicar a cafeína como um termogênico para auxiliar na perda de peso. Gosto bastante. Queremos também agradecer a presença dessa sumidade da jurisprudência, ex-delegado. Quem não gostaria de ser delegado? Nós não temos que ser delegado. E também graduado em educação. Quem não gostaria de ser graduado em educação? Beleza? E também renomado criminalista, doutora Vanice Serafim Santana, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente a doutora Maíra e faça a sua pergunta, por favor. Doutora Maíra, todos os temas que a gente viu aqui eu acho muito interessantes, são tudo pertinentes, são questões de esclarecimentos que uma boa nutricionista você dará ao seu cliente. Mas nós soubemos que nós estamos com um país obeso e temos um problema muito sério com a obesidade infantil. E hoje a atividade física das crianças é muito mais em joguinhos no computador do que jogar uma bola na rua, fazer atividade. Muito mais dentro. E nós vemos que da própria família até a educação escolar, elas são deficientes com relação à orientação, à nutrição dessas crianças. Então, a importância e a influência que a educação poderá trazer para auxiliar exatamente no combate o mal que se aflige hoje, que está atacando realmente é uma doença. Porque a obesidade é doença. É uma doença.
Tá? Então, gostaria que você explanasse esse tema, porque eu acho muito pertinente e muito esclarecedor. Sim. Exatamente chamando a atenção que os pais estão acomodados em dar lanchinho para evitar de fazer uma comida, eles mesmos improvisando, e o que é pior, a nossa mídia fazendo a publicidade de todas essas empresas, Habib's e outras mais da vida, que só servem uma alimentação improvisada, aliás, alimenta, até diga-se de passagem, mas as consequências que trazem são danosas à própria saúde pública. O bom agora, não sei se vocês ficaram sabendo, mas entrou em vigor uma lei que proíbe propaganda de alimentos direcionada para as crianças. Então já é um avanço, né? O grande problema da obesidade infantil está na educação dos pais, né? Então, os pais que colocam esses alimentos ruins para dentro de casa. Os pais que consomem esses alimentos ruins em casa e dão um exemplo para as crianças. Então, a gente primeiro tem que mudar a educação dos pais, né? Tem que ter informação. Eles têm que também querer essa informação, buscar, porque muitas pessoas são acomodadas, não se importam, não querem saber, preferem consumir um biscoito recheado, que é muito barato, do que uma maçã, que também é barato. Só que eles preferem o doce do salgado, do industrializado, cheio de aditivos químicos, conservantes, gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, do que o saudável, porque a criança prefere isso. Então, eles dão o que a criança prefere. Na verdade, tem que mudar a cabeça dos pais, né? Mudando isso, vai mudar completamente a alimentação da família. Mudaria a alimentação da família do Brasil inteiro, entende? Eu tenho filho em casa. Na minha despensa, não tem bobagem. Eu vou no mercado, eu não compro supérfluo. Para que comprar supérfluo? Porque eu só vou fazer o meu arroz, o meu feijão, eu vou fazer o meu peixe. Então, eu não preciso de biscoitinhos, eu não preciso de wafer, não preciso de nada disso. Para quê? Se os meus lanches são castanhas oleaginosas, são frutas, então não tem segredo. Não precisa de refrigerante, não precisa de suco industrializado. É questão de hábito, questão de querer mudar. Só que as pessoas são acomodadas, elas não querem. Elas querem continuar com aquela alimentação, rica em gorduras, rica em açúcares. É querer mudar o paladar. É difícil mudar um hábito, mas é só querer, força de vontade. É o que eu sempre falo em consultório, força de vontade. É educação, na verdade, educação que esse país precisa, e dentre as coisas, dentre os itens necessários, na própria nutrição. Sim, com certeza, é essencial. Vou pedir que a nossa jornalista faça a sua segunda pergunta, por favor. Maíra, os famosos shakes fazem bem para a saúde? Então, existem muitos shakes, né, no mercado. Tem uns mais famosos, né, outros nem tanto. Muita gente quer trocar uma refeição principal, por exemplo, por um shake. Porque eu vou perder peso, é nutricionalmente completo, vai me fazer bem. Então, não tenho por que não trocar, né? Elas pensam assim. Só que há muito tempo vem se falando sobre esses shakes. E já saiu muitos artigos científicos comprovando o malefício do uso contínuo desses shakes. Malefícios para o fígado, principalmente, podem causar câncer, podem causar distúrbios metabólicos. Então, o nutricionista, o profissional dessa área, nunca vai querer que tu troque uma refeição completa por algo industrializado, por algo que tem corantes, que são vitaminas que não são naturais. Então, fora que a pessoa ela precisa da mastigação, ela começa a sentir falta daquela sensação de comer algo sólido. Então,
O shake, a princípio, pode até fazer tu emagrecer, mas não da forma mais saudável. Por favor, o nosso artista Raul Seixas, a sua segunda pergunta. Bem, Maíra, quais os tipos de açúcar e qual o mais recomendável? Então, existem vários tipos de açúcares no mercado, né? Tem o açúcar orgânico, né? Tem o açúcar demerara. O demerara é um açúcar que ele passa por um processo de refinamento, mas ele mantém as propriedades. Tanto que ele é mais marronzinho, mas um marrom clarinho. Ele é mais cristalizado, tipo o açúcar cristal. E tem o açúcar mascavo, que não passa por nenhum processo, mantém as propriedades, que é um dos que eu mais indico na reeducação alimentar. Tem o açúcar refinado, né? Tem o açúcar cristal. O refinado ele passa por um refino maior do que o cristal. O cristal ele ainda mantém, ele tem uns 10% de minerais, né? De algum nutriente. Tem o açúcar light, né? Tem o açúcar de confeiteiro. Tem o açúcar... tem os adoçantes líquidos, né? Tem o adoçante natural estévia, tem o adoçante natural sacarina, sucralose, o aspartame, ciclamato de sódio. Esses adoçantes já foi comprovado também que fazem muito mal à saúde. A gente não recomenda mais. Tem que cuidar com o consumo. Muitos produtos ainda têm esse tipo de adoçante. Tem os açúcares que a indústria usa, que daí é só, tipo, por exemplo, a maltodextrina, que daí mais a indústria usa, né, nos produtos industrializados. Mas o que é mais recomendado? Para a reeducação alimentar, eu gosto mais de recomendar o açúcar mascavo. Ele tem as calorias. Mas se eu não estou pensando na perda de peso, eu recomendo o açúcar mascavo. Ou até o demerara também é bem legal. Para perda de peso, eu gosto de indicar o estévia, né? O estévia tem em pó, né? E também tem em líquido, que é uma planta. Então é um adoçante natural. Então é totalmente recomendado para perda de peso porque ele não tem calorias. Gosto bastante dele também. Usar tranquilamente no dia a dia. O grande problema é que as pessoas usam também diariamente esses outros açúcares, né? Esse é o problema, o uso diário. Todo dia toma um cafezinho, ou vai lá toma um suco, e é constante esse uso. Esse é o grande problema, o uso constante. Eu também recomendo a todos vocês o suki, o nosso suco natural, que você encontra em toda a rede de supermercado do nosso país. A fábrica fica aqui no centro, fica aqui no Cobrasol. Cobrasol não, aqui é Barreiro Floresta, ao lado dos Correios, e aqui em São José. E você pode comprar, adquirir no varejo, no atacado, diversos sabores. Laranja, que é o carro-chefe deles, suco de laranja, mas também tem de uva, tem de abacaxi, tem de limão. Suco natural. E a nossa mesa redonda de hoje, e lembrando que agora, sábado e domingo, nós vamos ter em Florianópolis a procissão Senhor dos Passos. Me comprometi com o padre Pedro Quero, que está comigo todas as quintas-feiras, de dar um alô. Então, sábado e domingo agora, é a procissão do Nosso Senhor dos Passos. Eles calculam uma média aí de 80 mil pessoas. Se não chover, 80 mil pessoas. Continuamos com a nossa mesa redonda de hoje. A nossa próxima mesa redonda vai ser com o nosso homem da paz, o nosso doutor Arcanjo Vieira, que tem um trabalho bonito, um trabalho lindo, um trabalho social também, um trabalho social. Fica no camarim, o telefone dele toca direto, posso aí falar com o senhor, já pode me orientar, enfim. O cara tem uma representatividade muito importante, além também de representar
o planeta como embaixador da paz. E eu ainda estou lendo um livro do presidente do Instituto da Paz, o MON, e é uma sabedoria. O cara nos deixou aos 92, 96 anos, é uma sabedoria. Então, nossa mesa redonda, de terça-feira, o nosso embaixador da paz, é bom que todos nós marcamos presença, até para apoiar, né? Todos vocês são os nossos ídolos, e um dos nossos ídolos vai estar conosco terça-feira, que é o embaixador da paz, e na quarta-feira ele vai estar comigo na Rádio Mais Alegria, falando toda essa sua peregrinação. E é muito difícil alguém que conheça mais de 50 países, é muito difícil, né? É muito difícil, ele conhece 56. Então, isso é legal. E agora, no show da tarde, vamos aplaudir o nosso internacional. Ele vai quebrar tudo, Vamos aplaudir ele, Raul Seixas! Que dia é hoje? Hoje é domingo, Missy Praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida. Lá por detrás da triste vida, Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como reitor, tranquilo, tendo uma transmutação. Oh, meu gosto, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Oh, meu gosto, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para a toque de Jesus, jamais olhei pro céu, meu disco voador ali. Já fui macaco em domingos glaciais, há tantas coisas que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, meu rosto, do disco voador, me leve com você, pra onde você for. Oh, meu rosto, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Ok! Raul Seixas ao vivo no show da tarde. Tudo bem? Tudo bem. E o nome dessa letra? SOS. Agora é o seguinte, qual dessas centenas de músicas do Raul que você, em todos os seus shows, você canta? Eles pedem para você cantar. Bem, é indispensável o hino, né? Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Sou eu, né? Hoje Vossa Excelência está assim, empolgadíssimo hoje, né? Estou. Vai acontecer alguma coisa durante esse dia? Vai. O que vai acontecer? Vai anoitecer e amanhecer. Mas vamos ter show? Vamos ter show?
Temos 10 shows. Domingo nós vamos ter 2 shows. O meio-dia numa cavalgada e à noite... Mas a cavalgada, onde é que vai ser a cavalgada? Lá na Graciosa, perto de Sorocaba, lá da minha casa. Lá. E o segundo show? No Vendaval. Vendaval. 2 shows. É, Ibiguaçu, Vendaval é um bairro de Ibiguaçu ali. E do primeiro para o segundo vai ter um intervalo de quantas horas? Vai dar umas 4 horas. E cada show, qual é a duração? Primeiro é 3, segundo é 4. A tua apresentação é de 3 horas? Na cavalgada vai ser 3 horas, que vai ser um almoço, né? Não, a tua apresentação, não. A minha vai dar 1 hora. 1 hora? E daí eu já amalho faz 2 horas. Então a apresentação do Raul é 60 minutos? É, exatamente. E o segundo é 60 minutos? Os seus shows são de 60 minutos? É, exatamente. E quem é você? Raul Seixas! Raul Seixas! Raul Seixas no show da tarde, ao vivo para todos os catarinenses. Aqui, a gente já fica babando quando o Raul canta, a gente já fica babando, né? Ele mexe, ele faz aquelas caricaturas, sabe? Aqueles movimentos. Agora imagina, num ambiente, num teatro, num show, sei lá, numa feira, num barzinho, num restaurante, ele fazendo tudo isso. E o cara já envolvido pela música e também pelo psuco. As pessoas vão à loucura. É muito legal, é muito legal. E o Raul, ele tem uma coisa que é só dele, né? Ele prende a galera, ele prende, ele é muito carismático. Isso é verdade, verdadeiro. E falando de verdade verdadeiro, o nosso Gaudelli não me deu retorno. Não me deu retorno, eu fiquei esperando, não me deu retorno. Mas eu peço, por favor, que ele faça a sua segunda pergunta. Mayra, nós temos a gordura saturada. Entre as gorduras vegetais que eu vejo nos óleos de soja e outras coisas aí, para ser bem sincero, eu não entendo muito bem o que é gordura saturada. Eu sei que ela faz um mal danado. E eu uso óleo vegetal e gordura animal. O que você me diz dessa gordura saturada, por gentileza? Então, antigamente foi muito falado dessa gordura saturada, né? Todo mundo falava que fazia mal, que não era para consumir, que blá blá blá. Hoje, a gente sabe que a gente pode consumir. A gente pode consumir tudo que não seja em excesso, né? Por exemplo, quem tem algum problema de saúde que restringe a gordura saturada, tudo bem. Mas se não não tem problema algum. Tu é praticante de atividade física, tu não é sedentário. Essa gordura saturada, o teu organismo vai eliminar. Mesmo tu consumindo, tu vai consumir a banha, tu vai consumir a carne que tem aquela gordurinha do lado, a manteiga. Essas gorduras, se tu praticar atividade física, tu elimina. E também, cada pessoa, o indivíduo, o adulto, ele tem uma quantidade limite diária que tu pode consumir, que também não vai te prejudicar, que não vai fazer malefício à saúde. Então, a gordura saturada hoje, ela é recomendada até, nos limites recomendados, né? Passa outra borda, por favor. Aqui tem uma perguntinha assim, que alimentos melhoram a minha disposição? Especialmente um cara que não é fã dos verdinhos, né? Do quê? Dos verdinhos, das alfaces e coisas, e gosta muito de carne. O que pode ajudar? Existe alguma coisa que possa ajudar alguém a ter mais disposição? Então, tem alguns alimentos que tem triptofano, que é o precursor da serotonina, né? O hormônio do prazer. Então, se tu incluir esses alimentos no teu dia a dia, consequentemente vai te dar mais energia, vai te dar mais prazer, mais disposição. Alimentos como alguns folhosos verdes escuros, alguns vegetais, algumas frutas, a banana, por exemplo. Então, esses alimentos, para quem tem, por exemplo, quem consome muita carne vermelha mesmo, também vai acabar sentindo uma indisposição física e mental. Excesso também de produtos industrializados, ricos em açúcares e gorduras, também acaba afetando fisicamente e mentalmente. Então, tu acaba
com o tempo também causando uma inflamação no organismo e com o tempo acaba causando essa indisposição, que não sei por que eu estou me sentindo assim, por que, sabe? É provavelmente da alimentação e sedentarismo, as duas coisas aliadas. Doutora Ruth, por favor, a sua próxima pergunta. Maíra, a alimentação, ela está mudando, né? As pessoas estão tomando um pouquinho, é uma reeducação que vai levar muito tempo ainda. Vai levar muito tempo, porque foi se colocado de gerações não muito longe, um excesso de hábitos alimentares errados, né? Então, a gente tem que voltar no tempo e no espaço. Voltar lá na casa da avó, né? Para comer mais saudável. No meu caso, eu deixei já no meio do ano, por opção de cuidado do animal, da forma como ele está sendo tratado para a gente consumir. Eu deixei de consumir o frango e a carne vermelha. A partir de junho, mais ou menos, do ano passado para cá. E assim como eu, tem muitas pessoas. Qual que é o teu aconselhamento? Que tipo de alimento substitui a carne do frango e a carne vermelha? São proteínas de origem animal, né? Então, essas duas eu costumo indicar o peixe ou os ovos. Leite também, derivados do leite, né? Produtos de origem animal. A proteína de origem vegetal nunca vai ser completa nos aminoácidos como os de origem animal. Então, eu não gosto muito de preconizar assim, vamos tirar todos os tipos de carne. Eu também não como frango e a carne vermelha. A carne vermelha até foi esse ano, não, final do ano passado, ou no início desse ano, não, foi final do ano passado, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, confirmou que a carne vermelha traz muitos malefícios à saúde, inclusive o câncer gastrointestinal. Então, o grande problema das pessoas é o consumo diário da carne vermelha. Esse é o problema. Se você consumir esporadicamente, não tem problema. Só que o problema é o consumo diário. Esse que vai trazer os malefícios à saúde. O consumo diário de qualquer alimento, né? Fora, não estou falando dos alimentos que fazem bem, mas esses alimentos industrializados, esses que já foram comprovados cientificamente, que podem trazer distúrbios metabólicos, câncer, que é a grande maioria, o mal da população, o mal do mundo é o câncer hoje. E a gente sabe que o câncer, ele é praticamente causado pela alimentação e hábitos de vida. Tem uma influência genética, mas ele é muito também causado pelas influências de vida, dos hábitos. Embaixador da Paz, por favor, ao vivo. Boa tarde a todos. Mayra, doutora Mayra, qual a importância das fibras do alimento? Então, as fibras são muito importantes, né? Só que as pessoas, o consumo de fibra da população está muito abaixo do recomendado. Para te ter noção, a gente precisa de 20 a 30 gramas de fibras diariamente. Isso tu incluindo o pão integral, as frutas, o arroz integral, o macarrão integral. Então, as hortaliças, a maioria da população não inclui tudo isso. Então, um grande problema que vem causando a diminuição das fibras no dia a dia das pessoas é problemas intestinais. O câncer intestinal também é causado pela pouca quantidade de fibras na dieta, o câncer de intestino principalmente, né? As fibras, elas vão ajudar a diminuir colesterol, vai auxiliar também no emagrecimento, vai ajudar também quem tem diabetes, né? Na liberação da insulina. Então, a fibra é essencial para a saúde do ser humano. Doutor Mário Benítez, por favor. Eu não queria entrar nesse detalhe, mas vou ser obrigado a entrar nessa... O único produto que faz mal à saúde mesmo são os políticos que não botam a lei para proibir certos tipos de alimentos. Agora, a doutora falando em carne vermelha,
que a OMC proibiu, que está dizendo que tem isso. Gente, os pastos estão envenenados. Tudo quanto é tipo de química tem no alimento. O feijão, o arroz, o macarrão, tudo tem química. Por isso que está existindo doenças. Antigamente, 20, 30 anos, não existia isso aí. Era tudo natural. É tudo química. Isso aí é culpa do governo. Colocando química nisso, naquilo. Não é, eu não concordo com isso. Uma hora diz que a carne vermelha faz bem. Outra hora diz que o ovos faz mal. Outra hora não sei o que, o frango faz mal. Entendeu? É tudo cheio de hormônio. Por isso que a população, em geral, está sofrendo mal de certos tipos de doença. A senhora concorda comigo? É verdade, é verdade. Daí a gente pensa, vou consumir um produto orgânico. Daí a gente é enganado pelo produtor de orgânico. Infelizmente, né? Mas a gente tem que sempre priorizar os alimentos naturais, né? Quanto menos industrializados na nossa vida, com certeza é melhor. Quanto mais hortaliças, mais frutas, quanto mais in natura os alimentos, melhor, né? Rogério Gum, por favor. Doutora Maíra, eu recebi um e-mail e eu acho que a internet hoje, ela nos dá muita coisa boa. Tem algumas coisas que não são tão boas, as pessoas reclamam, mas você escolhe o que você quer. Eu estou muito feliz hoje com as suas respostas, porque a maioria das coisas que tem sido falado eu estou usando. Estévia, açúcar mascavo, que nós chamávamos de açúcar preto, açúcar grosso, lá na Serra, eu sou lá da Serra, e que naquela época a gente não queria, porque era só o pobre que usava. Hoje é R$8 o quilo. É bem caro. Você vê só, bem caro, mas eu uso desse, só estévia. A minha filha me pediu e eu fiz o hábito de comer peixe às quartas-feiras e às sextas-feiras. Primeiro que eu sou espírita kardecista, fazemos um trabalho e eu já adotei esses 2 dias. Embora gosto bastante de carne, igual o pastor Taborda, mas diminuir 1 a 2 vezes por semana. Sábado no churrasquinho e domingo, mas diminuir um pouco. E nas outras coisas eu estou seguindo mais ou menos, os doces que eu gosto são feitos em casa, as fibras, laranja todos os dias, frutas, graças a Deus, não tem me faltado. Mas me chegou um e-mail dizendo que a margarina foi um produto feito para uma outra finalidade. E de repente ela não serviu para aquilo e ela foi transformada para o consumo humano. Eu adquiri uma casa na Bela Vista e nesta casa tinha deixado algumas coisas lá. E eu tirei para uma outra casa que eu tenho, fiquei fazendo uma reforma e estava lá uma lata de margarina, um potinho de margarina com a metade. E ela estava ali, eu deixei ali como levei outras coisas lá para outra casa. Isso fazem mais de 5 ou 6 anos. O Tadeu me chama, eu digo, estou trabalhando na obra. Essa margarina até hoje, ela não se deteriorou. Até hoje. E isso veio no e-mail que a margarina, nem as moscas chegam na margarina. Você pode abrir uma lata de margarina, um pote de margarina e deixar ela ali. Ela não apodrece, ela não deteriora, não se deteriora e nem as moscas chegam. E eu sou prova que está lá. Eu guardei, está guardadinho lá. Eu gostaria que a doutora fizesse um comentário. Eu já tinha ouvido falar nessa história aí da margarina que tinha sido deixada e tal, e ela não se estragou. Então, a margarina, ela não é uma gordura natural, né? Então, a indústria que fez essa gordura é a gordura vegetal hidrogenada. E a gente sabe que essa gordura é o mal dos alimentos industrializados, porque a maioria dos alimentos industrializados tem a gordura vegetal hidrogenada. Às vezes está mascarado nos ingredientes, tá apenas gordura vegetal. Então, quem não sabe, pensa que não tem, né? E lá no rótulo está escrito, 0 gordura trans. Mas tu vai olhar nos ingredientes, estão lá, gordura vegetal hidrogenada. Infelizmente, essa gordura aí é causadora de muitos problemas de saúde.
Então, e é uma gordura que não é que nem a gordura saturada, por exemplo, que a gente consegue eliminar. O organismo não consegue reconhecer essa gordura e não consegue eliminar, então só acumula e com o tempo causa problemas cardiovasculares, colesterol alto, AVC. Então a gente exclui totalmente da dieta esse tipo de gordura, a margarina. Agora no show da tarde vem aí a atração musical. Vamos aplaudir o nosso artista, compositor, Rogério Blum! É, coração, desta vez você me enganou. Disfarçou, quis fugir desse amor, como há tempos atrás. É, coração, você estava dormindo e acordou. Ao cupido você desgrenou, está amando demais. Você brilhou como um sol, escreveu com sua luz um poema pra lua. Pôs um jardim lá na casa, que todas as flores são tuas. Tudo que existe no mar, sobre a terra e o mar, com a ternura tem laços. Eu quis fugir, cadê forças para sair desses braços? É, coração, desta vez você me enganou. Disfarçou, quis fugir desse amor, como há tempos atrás. É, coração, você estava dormindo e acordou. Ao cupido você se entregou, está amando demais. Suas são as emoções e você tem razões que a razão desconhece. Ama mesmo desprezado, sofre por quem não merece. Mas quem sou eu pra dizer qualquer coisa a você sobre o certo ou errado? Se sou pra você quase nada quando está apaixonado. Mas cheguei à conclusão que você, coração, achou um bom caminho, com alguém que com sinceridade trouxe amor e carinho. Eu também fui sentido, e o verso sentido é verdade e verdade. Melhor é admitir, encontramos enfim nossa felicidade. Coração. Ok! Vamos aplaudir, vamos aplaudir! E aí, garotinho, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. De quem é essa letra aí? É do Paulo Kiko e do Rogério Blum. São de três, então, três pessoas. Dois, Paulo Kiko e Rogério Blum. O Paulo, Kiko e o Rogério Blum, são três. O Paulo, o Kiko e o Rogério Blum, três. O Kiko eu tenho com isso. Tá bom. Agora é o seguinte, a mesma pergunta que eu fiz para o Raul Seixas. Qual é a música que nos seus shows você sempre canta? Depois de perder um grande amor, ter mais uma desilusão, o que me resta a fazer para não mais sofrer? Vou alugar meu coração. Aluga-se um coração e o prazo é você quem diz. Aluga-se um coração que precisa ser feliz. Que Capela Grande também. Eu perguntei qual, não era para você cantar. Aluga-se um coração. Essa música é sua? Sim. A música é sua.
Graças a Deus. E tem uma que diz assim: foi um poeta sem escrever uma linha, era um artista com sua gaita na mão, tocando baile, festas quando era chamado, quase um século alegrando uma região. São Joaquim, Lages e Urubici, Rio Rufino, Urupema e Bom Retiro, Bocaina do Sul, Petrolândia e Canoas. Rogério, você já está pensando no novo trabalho? Ainda não. O CD está indo, graças a Deus, bem. Estou falando se você está pensando no novo trabalho. Não. Não? Ok. Vamos Obrigado. aplaudir o Rogério Blum! Vamos aplaudi-lo! Vamos aplaudi-lo! É o show da tarde para todos os catarinenses. Doutora Vani Serafim Santana, por favor, a sua próxima pergunta. Doutora Maíra, falamos em educação alimentar e sabe-se que o objetivo, o desempenho, o objetivo principal das nutricionistas é exatamente procurar, a nível de consultório, desenvolver um processo de reeducação alimentar. Você poderia descrever, acho que é muito interessante para os nossos telespectadores, essas etapas que a senhora desenvolve e, logicamente, nada de emagrecimento imediato e rápido, porque a pressa é inimiga da perfeição, sabe-se disso? É verdade. Tá? E nós sabemos também que o excesso, tudo, não pode ser nem mínimo nem máximo, porque se nós for mínimo, nós temos um problema de subnutrição. Temos aí os povos nesse mundo passando, morrendo de fome. Entendeu? E nem precisa Deixa eu concluir. Então, gostaria que a senhora desenvolvesse essas etapas para promover uma reeducação alimentar. E uma coisa que me causa curiosidade, que eu acho que o telespectador também gostaria de ter bem esclarecido, a diferença do alimento integral em relação à alimentação comum. Então, primeiramente a desnutrição, né, que você falou. A desnutrição, ela nem precisa ser causada pela perda de peso, por estar com baixo peso. A desnutrição também pode ser causada pelo déficit, pela quantidade de nutrientes no teu dia a dia. Uma pessoa desnutrida também é considerada aquela pessoa que não consome as vitaminas e os minerais necessários para o bom funcionamento da saúde, né? Perdi o fio da meada. Como é que... O que o senhor tinha comentado também? Escreveu alimentação. Ah, tá. A diferença também dos integrais. Alimento integral. Então, o alimento integral, por exemplo, né? O arroz integral e o arroz branco, né? O arroz branco, a indústria, ela retira toda aquela casca. A casca que o arroz integral tem, que eles não retiram. Então, o arroz branco passa por um processo de polimento, onde ali só tem o amido e não traz mais nenhum nutriente. Já o arroz integral, como ele mantém a casca, ali vai ter os nutrientes e vai ter as fibras, né? Então, funciona assim também para os outros alimentos, como para o pão, que é feito com trigo integral, o macarrão, que é feito com trigo integral, e biscoitos também, que é feito com trigo, né? Dessa forma. Importante os processos para uma reeducação alimentar. Como é que a senhora desenvolve ele? Então, a reeducação alimentar, assim, para o paciente que chega até mim e diz assim, eu quero fazer uma reeducação alimentar, mas ele come muito errado, por exemplo. Ele come muito alimento industrializado, consome achocolatado, refrigerante diariamente, sucos industrializados. Eu não gosto de ser radical, não gosto de vamos cortar tudo, não gosto de ser assim. Eu gosto das coisas aos poucos, também para o organismo não levar um choque. O paciente se eu fizer isso, se eu for muito radical com uma dieta muito diferente do que é da dele,
ele não vai conseguir seguir por muito tempo. Ele vai fazer ali 1 semana, 10 dias, já vai estar fugindo de uma dieta assim. Então, eu sempre falo, vamos fazer as trocas, pequenas trocas, né? Então, o refrigerante diet também faz mal, mas pelo menos ele não traz as calorias. Prefiro também a água com gás. Gosta muito de refrigerante? Opta também pela água com gás. Coloca uma fruta no copo, né? Vamos saborizar essa água. Então, são trocas. Achocolatado, tem achocolatados orgânicos, né? Que usam outros tipos de açúcares também, que tu encontra em lojas de produtos naturais. Arroz. A pessoa não gosta de arroz integral. Então, vamos para o parboilizado, que o parboilizado ainda também tem um pouco da casca, não foi retirada toda a casca. Então, fazer algumas trocas assim, nada drástico. Não gosto do drástico. Gosta muito de biscoito? Tem alguns biscoitinhos que são recomendados também, que ele pode estar consumindo. Então, são pequenas trocas para começar a reeducação alimentar, né? Nada de radicalismo, nada de tirar, isentar a lactose sem motivo, isentar o glúten sem motivo. Então, eu não sou do radicalismo. Mirielle, por favor. Primeiro justifica por que a senhora não veio na última terça-feira. Não, então, como não vim foi terça, né? Foi terça-feira. Né? Eu tava com a famosa virose, né? Aí eu passei mal durante o dia, aí acabei não vindo. Tá bom. Maíra, como deve ser a alimentação pré-treino? Então, o que todo praticante de atividade física quer saber, né? O que comer, o que ingerir antes da atividade física. O que é primordial antes da atividade física é o carboidrato, né? Pode vir junto com a proteína, pode vir junto com o lipídio, mas o que vai te dar energia para o treino é o carboidrato. É o carboidrato que vai se transformar em glicogênio muscular, que é a fonte de energia para praticar atividade física. Então, você tem que preferir alimentos fontes de carboidratos integrais, os integrais, para ter uma absorção mais lenta e ter energia durante todo o teu treino. Se for um lanche, um pão integral, né? As frutas também são legais, mas não a frutose isolada. Se quiser acrescentar uma linhaça, uma aveia, né? O mel é legal também junto com o pão. A batata doce também é legal. O arroz integral para o almoço, né? O macarrão integral. Esse tipo de alimento. Doutora Ruth, por favor. Maíra, a menopausa, né? Ela causa um transtorno na vida da mulher. É verdade. Né? Então, tem até as menopausas precoces, né? Mas na grande maioria é na faixa etária de 50 anos. O que tu recomenda para as mulheres nessa faixa etária quando entram na menopausa? Então, a mulher com menopausa baixa bastante a quantidade hormonal. Então, alguns alimentos são importantes para repor essa vitalidade, essa melhora da pele, porque a pele piora bastante, cabelo, unha, disposição física e mental. Então, alguns alimentos, como algumas frutas, os óleos, o ômega 3 é muito importante. Fora também a reposição hormonal com o médico, né? Com o endocrinologista, com a ginecologista, né? Então, verduras, os folhosos verdes escuros, alguma suplementação também de algum óleo específico, também é legal para a menopausa, para esse momento da mulher. Pastor Taborda, por favor, ao vivo no Show da Tarde. Os queijos. Queijo e presunto, essas coisas fazem mal para a saúde? Ou... Os embutidos, presunto, peito de peru, né? O grande problema desses alimentos são os conservantes, né? O queijo, os queijos amarelos, né? O grande problema dos queijos são os queijos amarelos, né? Os queijos brancos
eu recomendo bastante na dieta. Os embutidos, o grande problema é, por exemplo, o ciclamato monossódico, que é um conservante que a indústria usa muito. Já foi comprovado que traz muitos problemas de saúde, inclusive o câncer. O grande problema, como eu já falei, é o consumo diário, que as pessoas consomem diariamente, o presunto, às vezes o salame, né? Às vezes aquele patezinho, né? A mortadela. Todos esses produtos são riquíssimos em sódio, né? Que faz um mal enorme para a saúde, e os conservantes. Esse é o grande problema dos embutidos. Jandir, por favor, Jandir. Eu vejo aqui, ó, a redução dos alimentos. A gente quer emagrecer e é tudo a vida meio como foi falado antes ali, que quando resolve emagrecer quer tirar tudo de vereda. Não se contenta em encher uma vez o prato e aquilo lá. Essa redução alimentar tem que se acostumando, tem que ir se educando para isso, né? Então a redução alimentar é muito importante, é isso? Para perda de peso tem que ter um déficit calórico, né? Então, ou tu continua comendo na mesma quantidade de calorias e começa a praticar uma atividade física, se tu for sedentário, tu vai perder peso, ou a gente faz um déficit calórico para perda de peso, né? Então tem que ter redução de quantidade. Normalmente as pessoas comem muita quantidade, então tem que ter redução sim para perda de peso. Embaixador da Paz. Boa tarde, Mayra. Após os 50 anos de idade, a alimentação não deveria ser diferenciada para que a pessoa pudesse ter uma vida mais longa? Então, os hábitos alimentares de uma alimentação saudável é praticamente igual para todo mundo. Então, as fibras são importantes, o ômega 3 é importante, as vitaminas, os minerais. Então, após os 50 anos de idade, pode ter um aumento de alguns nutrientes, mas basicamente é a mesma coisa. Raul Seixas. Maíra, quais os alimentos que melhoram a minha disposição? Sou muito disposto. Então, como eu falei antes, os alimentos que melhoram a disposição são alguns que contêm o triptofano, né? Que é o precursor da serotonina, o triptofano. Serotonina é o hormônio do prazer. Então, alguns alimentos são algumas frutas, as castanhas, a banana, o abacate, algumas hortaliças. Então, esses alimentos têm que estar no nosso dia a dia para melhorar a disposição física e mental. E também reduzindo alimentos industrializados, porque na maioria das vezes o que causa essa indisposição é a quantidade de aditivos químicos e conservantes que a gente tem na dieta, né? Mário Benites. Eu fico pensando, analisando uma coisa. Tudo que a doutora falou de receita para emagrecimento, tem que ter cuidado com isso. Como é que o pobre, minha gente, vai conseguir seguir essa regra de comer isso, não pode comer isso, não pode... Pô, se nem arroz parborizado tem para comer em casa, calcula para comprar outras coisas. Como é que fica? Por isso que às vezes a gente fica chateado, chateado não, critica o governo por certos tipos de alimentos. Doutora, a água, essa água torneral, não mineral, a torneral, que tem muito aquele produto químico, faz mal à saúde? A água? Não. A água é essencial para a vida, para muitas funções do organismo. Ninguém vai sobreviver se não consumir a água. A água na forma ali do suco. Eu estou referindo com cloro, a água torneral, que é essa que vem com cloro, que fica tudo branco, parece cabeça de Papai Noel. Sim, o excesso dessa água também ela pode trazer alguns malefícios à saúde. Eu recomendo sempre consumir a água de bombona ou a água da garrafa que tu compra no mercado, né? Não a da torneira. O Jaime, lá de Florianópolis, está interagindo conosco.
Ele pergunta para a doutora Maíra Rodrigues com relação às verduras. O alface, o repolho, verduras em geral, que utiliza a química e a verdura orgânica. Ele pode consumir a verdura química? Então, não é que a gente não possa, né? E também o grande problema dos orgânicos está no orçamento, aperta no bolso, né? Os orgânicos, eles estão muito mais alto o preço do que um produto que não é orgânico. Então, a maioria da população, infelizmente, tem que optar por um produto que tem agrotóxico. Os produtos que têm agrotóxicos já foi comprovado cientificamente por diversos estudos que eles trazem muitos malefícios à saúde, inclusive o câncer, como eu sempre falo. Então, preferir um produto orgânico de vez em quando, agora eu posso comprar, então vai lá e opta. Eu posso comprar alface hoje orgânica, ela está alguns reais mais cara, mas hoje eu posso comprar, então preferir sempre os orgânicos, evitar os agrotóxicos, né? Sempre. Rogério Bum. Os alimentos, conforme você falou, pode ser em qualquer época. A minha tia, Arina, lá em Serra Grande, Petrolândia, está com 96 anos de idade. Está indo para 97. E eu chego lá, ela ainda vai fazer os alimentos, porque a nora faz, a filha faz, mas ela mesmo quer fazer o alimento e eu sou obrigado a jantar lá com ela. E uma certa ocasião eu cheguei e disse, tia Arina, essa carne de porco está muito gordurosa, porque é normal quem é da serra comer assim. Ela disse, não, meu filho, mas não faz mal. Pegou a banha e coloca assim. Tem uma saúde maravilhosa. Por quê? Porque eu acredito que ela se alimenta muito com as coisas dali, plantadas. Colhe ali a batata doce, como você falou, o aipim, enfim, as verduras. Eu penso ainda que é nesse sentido que nós devemos orientar as pessoas, o feijão e o arroz e o ovo, que é o alimento do povo, mas que tenha uma alface, que tenha uma couve, que tenha um tomate, isso não está tão caro. É uma questão, como o doutor Avani falou, de hábito, de educação, usar mais isso. Inclusive, a nossa maçã, que antigamente você comprava uma maçã, era um absurdo. Hoje o preço da maçã está de qualidade e um preço acessível para todo mundo. É isso que a senhora indica para as pessoas, mais frutas, mais feira livre, mais essas coisas mais simples? Sim, com certeza, né? O grande problema hoje é o dia a dia das pessoas, muito corrido, e elas querem tudo quanto mais prático, melhor. Então, aquela lasanha congelada, a pizza congelada, é mais prático. Mas é também questão de hábito e questão de se preparar, né? Questão de criar uma rotina. Eu agora, domingo, eu vou preparar minha comidinha, vou deixar ela congelada, para me preparar durante a semana. Então, é questão da pessoa querer. Por que dá para fazer? Dá para trocar os alimentos industrializados por alimentos mais naturais, alimentos de verdade, né? Começar a excluir esse tipo de alimento da nossa vida, porque a gente não precisa deles, né? Concluindo agora a 27ª pergunta, hein? 27ª pergunta, nas mãos do doutor Avani. Por favor. Bom, eu gostaria de fazer me chama muita atenção, e por tudo que a senhora até falou aí, que é comum essa situação, a crítica que se faz à indústria alimentícia, inclusive com conservantes e outros ingredientes, logicamente, que visando o mercenarismo, a comercialização. E nós tínhamos lá a avó do Rogério, lá em Lages, comendo esses alimentos naturais e com 94 anos. Mas não era comum. Antigamente o pessoal se alimentava
os alimentos eram naturais, eram tirados, era o que tinha, não tinha. E nós temos vendo hoje que a média da longevidade, ela está aumentando. Hoje nós temos 73, 74 anos, o que não era comum, porque os nossos homens e as mulheres de 40 anos atrás, a média de longevidade deles ia 40, 50 anos, era a média. Como se encontra como conciliar essas duas situações, esses dois polos, essas teses, aliás, essas duas antíteses? Não é, né? Na verdade, como se concilia isso aí? É que a medicina melhorou bastante também daquela época. Existem muito mais medicamentos e prevenção hoje do que antigamente. Então, antigamente era mais difícil a acessibilidade ao médico, a orientação, como prevenir tal doença ou aquela. Então, hoje, a acessibilidade e a medicina, as pesquisas científicas, a medicação, então, influiu bastante nesse aspecto que você comentou. Todos nós vamos ficar de pé, inclusive a nossa convidada central, por favor, doutora Maíra, nome difícil, Maíra. Então, a nossa mesa redonda de hoje, a temática então, é esse conhecimento por 9 vezes 3, 27 perguntas sobre nutrição. Uma especialista somente no campo esportiva, né? Nutrição esportiva. Por 27 perguntas que vão estar no nosso site, no YouTube, para o planeta, né? Para ficar lá vitalício. Então foi uma grande oportunidade que a Prime TV levou a todos os nossos internautas, telespectadores, e entendemos que é um compromisso nosso levar sempre informações às pessoas. Agora, as informações só podem ser passadas por especialistas, né? Cada um na sua área, Então, queremos cumprimentar todos os nossos nutricionistas do nosso país, queremos cumprimentar toda a sua clientela, as empresas que Vossa Excelência atende, enfim. E agora vai ter 3 minutos. Continua chovendo, hein? Essa chuva também atrapalha a gente, né? Tem muita gente também que vem aí de latão, aí chove, aí não sai de casa. Então você vai ter 3 minutos para fazer assim um comentário sobre as perguntas. Portanto, 3 passinhos até a frente ali, tá? Recebendo os aplausos! Então, eu agradeço muito o convite do Tadeu Soares. Fiquei bem feliz em poder trazer essas informações para o público, para as pessoas que têm dúvidas sobre a área esportiva também, algum alimento, alguma coisa que não tinha conhecimento. Fiquei feliz com as perguntas e tirar as dúvidas de todos os participantes. E gostaria muito de passar o meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar no Facebook, tá? Como nutricionista Maíra Rodrigues. Pode entrar em contato comigo também por e-mail, que é maíra201@hotmail.com, ou pelo meu telefone, pelo WhatsApp 8472-0641. Obrigada. Agora todos querem abraçar ela. Quem não quer abraçar ela e cumprimentar? Então agora os perguntadores e perguntadoras vão lá cumprimentar a nossa convidada central. Sucesso para você. Obrigada. Obrigada. Você. Obrigada. Tem meu sobrenome. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Para ti ali, obrigada. Foi bacana, Obrigada. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Fiz o trabalho. Obrigada. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Chega aqui. Agora fica ali, posição sentido. Sentidos não se mexam,
Não vai apertar minha mão de novo, não. Chega, né? Chega. Já me apertou, já me deu 6 beijos, 6 beijos, 6 beijos. 6 beijos já. 6, né? Mas ela é inteligente. E ela, porque a gente que atua como nutricionista e não é exemplo. Ela não come carne vermelha, não come carne de frango, né? Eu como, assim, eu não restringo da minha vida, mas diariamente eu não tenho em casa, né? Mais um porquinho, tu come porquinho, suíno? Não sou muito. Mas come? Sim, assim, quando eu tenho, eu então tá bom. Agora não se mexa. Quem quer sair na fotografia? O nosso embaixador aqui, embaixador vai ser a mesa redonda na próxima terça-feira. Ele vai tremer, diz que não treme. Ele só treme quando o avião começa a balançar, ele treme, né? Vou botar ali agora. Olha essa mesa bacana aqui, doutora Vani, por favor, aqui, ó. Ali, ó. Encosta bem ali, encosta bem. Arrocha, pode arrochar. O Rogério Bunco faz tempo que não sai na foto. E a doutora Ruth aqui do lado, aqui, a doutora Vani, para fazer uma mesa bacana. Encosta bem, senão não sai na fotografia. Encosta bem. Capricha. Que categoria agora? De novo, quer foto de novo? Ele gosta de uma foto. Tu bate de novo, ele quer foto. Tão boa pose aqui com ele gosta de foto. Ele gosta de foto. Bota ali, ele gosta de foto, bate foto. Bate um monte ali, Quer mais uma? Calma, fica ali, calma. Quer mais uma? Rogério Blum, pode sair, Rogério Blum. Calma. Doutora Ruth, pode sentar, doutora Ruth. Doutora Vani, pode sentar, doutora Vani. Cuidado. Olha o joelhinho. Agora é o seguinte, ó. Categoria, hein? Agora leva a doutora Maíra até a sua poltrona direitinho, pega na mãozinha direitinho. Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir. Bacana. A gente mostra para Santa Catarina que é possível, durante 2 horas, conversar e principalmente respeitar as pessoas. Quem tem maldade fica lá fora. Aqui não tem esse negócio de maldade, não. Aqui a gente respeita as pessoas. Mas agora no show da tarde, vamos aplaudir o nosso embaixador da paz. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Maíra, doutora Maíra, Tadeu Soares, a todo o pessoal da mesa. Mais uma vez nós tivemos grandes esclarecimentos sobre nutrição, sobre alimentação saudável para a nossa vida, nosso dia a dia. E a doutora Maíra, com muita sabedoria e com muito conhecimento, nos mostrou como viver melhor e como evitar muitas doenças comendo corretamente. Foi brilhante seu trabalho, está de parabéns. Mais uma vez, Tadeu Soares, está de parabéns pela sua escolha e muito obrigado pela sua presença. Agora no show da tarde, vamos aplaudir essa consultora fantástica, doutora Ruth de Jesus! Boa tarde, obrigada, Tadeu, pela oportunidade. Maíra, dentro da profissão de cada um de nós, a gente pode já ir preparando e vendo o que Deus, junto com a gente, preparou para a nossa profissão. O que a gente está fazendo de missão dentro da nossa profissão. E na tua profissão que tu escolheu, né, tão provavelmente de coração, tu está ensinando as pessoas a se alimentar pela saúde física de cada um, o cuidado que cada um tem que ter com a alimentação, com a própria alimentação e o próprio cuidado com o corpo, que nós ganhamos sadio, né, a maioria de nós ganhou um corpo sadio, e como que a gente vai levar esse corpo sadio para a nossa vida, como que a gente vai trabalhar com isso. E isso tu trouxe para ti, é um presente de Deus, né? E a gente fica muito honrado por tu ter esclarecido tanto aqui para a gente nesse programa de hoje. Muito obrigada. Agora no show da tarde, se a nossa convidada central desejar voltar a utilizar a sua fala, ela vai ter essa oportunidade. Portanto, agora no show da tarde, a nossa liderança da nossa mesa de hoje, essa jornalista que está se graduando, vamos aplaudir a nossa jornalista Miriam!
Boa tarde a todos. Boa tarde, Maíra. Queria te parabenizar pela sua entrevista e te perguntar se você ficou ofendida ou irritada por algumas perguntas feitas pelos nossos perguntadores. Não, imagina. Com certeza não. Obrigada. Ok! E agora no show da tarde, lembrando desse curso bacana que começa agora dia 13 ou 16, corrente mês, curso de ciência, homeopatia, e uma das mestres é a doutora Cristiane, que é a nossa parceira, o telefone é 3242-1502, e essa festa aí, essa festa do povo de Deus, sábado e domingo do Senhor dos Passos, que é uma festa que essas procissões de sábado e domingo, que tem derramado assim milagres. Quem sabe, quem já foi ofertado, é uma festa muito bonita, muito bonita. Tem lá os metidos, os falsos profetas, vai ter muita gente que recebeu muita coisa bacana do Criador, muita coisa bacana. Sábado e domingo. E agora no show da tarde, essa estrela aí, que estou vendo, é você? É você agora, que é você aqui? É você? Pega ali o microfonezinho ali para ele ali, ele vai arrebentar tudo. Meu Deus, vozeirão. Vamos aplaudir o artista Aniceto! Quantas vezes, filho, tu tem falado à beira do caminho? Você diz: eu não aguento mais a prova, fala que eu te esqueci. Olhos tristes, coração dilacerado, pra você não ter madeira é passado. Hoje vou falar, tu fez o fim, não estás abandonado. Tô feliz agora perto por você, estou aqui cansado. Se possível por mil vezes eu te quebro para reconstruir você. Minha força é bem maior do que vulcão, minha voz é bem mais forte que um trovão. Hoje vou mudar teu cativeiro e fazer um campeão. As muralhas vão cair por terra, determina o final dessa guerra, porque sou teu Deus, sou teu Deus. O inimigo derrotado está pirado nos teus pés, ele já perdeu. Pra você o oceano era seco e você vai mergulhar, e o mar deu unção. É assim com o ungido de Deus quando estão na promessa, não espera em vão. Se a luta está dura demais, não pega, não vê mais o cai, prossiga. A muralha Deus vai derrubar, a fornalha ele vai esfriar. Prossiga. Deus está com você nesse instante e ordena matar o gigante. Ele é saída. Deus é paz, Deus é amor, Deus é a fonte da morte para a vida. Se a luta está dura demais, determina o final dessa guerra. Sou teu Deus. O inimigo derrotado está debaixo dos teus pés, ele já perdeu.
Pra você o oceano era ser que você vai mergulhar, e o mar deu um unção. É assim com o ungido de Deus quando estão na promessa, não espera em vão. Se a luta está dura demais, tu navega não vê mais lugar. Prossiga. A muralha Deus vai derrubar, a fornalha Ele vai esfriar. Prossiga. Deus está com você nesse instante, e ordena matar o gigante. Ele é a saída. Deus é paz, Deus é amor, Deus é a fonte da morte para a vida. Se a luta está dura demais, tu navega não vê mais o chão. Prossiga. Ok, vamos aplaudir esse cara. Seguinte, ó, eu vou prosseguir, prossiga. Agora é o seguinte, tá tudo bem? Tudo bem. Agora é o seguinte, deixa eu botar o botão aqui no meu paletó, né, que apresentador assim não dá, apresentador também tem que ter postura, né? Tá tudo bem, tranquilo? Tudo bem. E de quem é essa música? Essa música é nova dentro do teu repertório, né? As pessoas estão me dando música e eu estou aproveitando, né? Agora essa música estou também. atrapalhando um pouquinho ainda, só que estou pegando. Calma, não reclama. Depois tem pode pra ti ali. Agora, seguinte, essa música é bem difícil, né? É difícil também, né? Para engatar uma primeira, não é assim, tem que engatar a primeira, a segunda, às vezes arranha, né? Isso. Mas o importante é que deu tudo certo, né? Também aqui tem pastor, tá cheio de pastor aqui. Hoje a energia tá boa, né? Tá bom. E tá tudo bem, tranquilo? Tudo ótimo. Quero agradecer pelo esse programa aqui. Estou indo para o Rio de Janeiro agora, dia 27. E lá também vou divulgar esse trabalho aqui, né? Vai pro Rio? Vou, não leva relógio de dinheiro e nem corrente para lá, hein? E corta o cabelo, não é? Eles arrancam o cabelo, essas coisas todas, né? Mas o relógio aqui é falso, é bem baratinho. E o telefone para shows? É 96418255. Isso aqui é nosso e ninguém tira de nós, tá? E quem é você mesmo? Aniceto. Vamos aplaudir o Aniceto! E agora vem os 10 mandamentos do amor. Bom, foi um programa que vai ficar marcado. Vai ficar marcado porque a gente vê as pessoas falarem todos os instantes em saúde. Então nós temos que dar um troféu para a Prime TV, porque hoje foram 27 perguntas que foram perguntadas por esses renomados professores, e depois esse programa vai ficar na nossa página no YouTube e é um presente que nós estamos ofertando a todo o nosso povo. Que todos nós tenhamos um ótimo final. Hoje estreia na Rádio Mais Alegria o presidente do PDT, o doutor Viegas. Na outra sexta-feira é a doutora Rubens, que esteve viajando. E agora vamos encerrando o show da tarde. E quem é que vem aí que eu já esqueci? Quem vem aí? Quem? Taborda. E o gabinete dele é de primeira, hein? Opa! É? O suco. Não, tu fala que é suco, hein? Vamos aplaudir o pastor Taborda! Boa tarde, amigos. É sempre um prazer estar aqui. Tadeu Soares é muito engraçado. Muito boa essa nossa palestra de hoje. Acho que aprendemos bastante sobre vida saudável. E creio que aprendi algumas lições e eu espero saber praticar alguma coisa para a vida, para ficar legal. O problema da gente é praticar, né? A maior dificuldade. No livro de Eclesiastes, tem um texto bíblico, capítulo 12, que diz assim, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós muitas vezes
pensamos sobre a vida. O autor de Eclesiastes, Salomão, ele começou este capítulo dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, não tive neles contentamento. Antes que caiam os dentes, né? Antes que caia o cabelo, antes que as pernas fiquem frouxas, é importante pensar a Deus. Então ele ensinou muitas coisas, o autor de Eclesiastes ensinou muitas coisas, muita filosofia sobre a vida, e ele termina o seu livro com essas palavras: de tudo aquilo que você ouviu, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, né? E Deus um dia vai trazer a juízo todas as nossas obras, até aquelas que estão encobertas, sejam boas ou sejam más. O que quer dizer temor de Deus? Há muita falta hoje de temor de Deus na vida das pessoas. Esse reconhecimento de quem é Deus, o que Deus faz, qual é o propósito de Deus, o respeito a Deus. E há muitas pessoas que desprezam a existência de Deus, que negam a existência de Deus. E isso é um grande problema, porque com isso nós acabamos tirando Deus das escolas, tirando Deus das famílias, tirando Deus da vida, excluindo Deus, a possibilidade de Deus na vida das pessoas. Criam-se até leis sobre isso. Eu me lembro que o Kaká abriu a camisa, levantou a camisa e mostrou Jesus Cristo vive. Foi considerado um escândalo, né? Uma proibição, criaram-se uma lei para impedir isso. E qual é o mal que tem de alguém levantar a camisa e dizer Jesus Cristo vive? Né? O que é que vai causar de mal para uma torcida que está ali inflamada? Não vai machucar ninguém. Mas se tenta tirar Deus da vida das pessoas, isso foge da ética. Mas tem aqueles que deveriam ter ética e não têm. Eu era um jovem pregador e saí com um grupo de seminaristas e nós fizemos uma atividade no ar livre. Pregamos lá a palavra de Deus. No fim da nossa conversa chegou um cidadão e gostou muito do rapaz que falou, que pregou, e disse assim: vem cá, eu quero falar contigo. Eu vou te fazer uma proposta. Gostei muito daquilo que você falou e eu acho que nós dois podemos ganhar muito dinheiro. Nós vamos sair por aí dizendo que nós fomos para o monte, ficamos 40 dias no monte, orando, e que Deus nos deu uma mensagem, e nós vamos sair por aí pregando e ganhando muito dinheiro. Você fala e eu cuido da grana. O rapaz olhou para ele e disse: amigo, você sabe com quem você está falando? Você está falando com uma pessoa que fala a respeito de Deus. Você não está falando com qualquer pessoa. Então é melhor você sair correndo daqui antes que eu chame a polícia. E foi embora. Temor de Deus é o que falta. Como que alguém pode pensar em enganar outras pessoas usando o nome de Deus? Então isso é um sinal dos últimos tempos. Estamos vivendo um tempo de muita dificuldade. Quando ele diz assim, guarda os teus mandamentos, ele está pensando justamente no fator ético, nos princípios de vida que nós devemos ter. Hoje em dia é muito mais importante você ter uma aparência do que você ter uma vida correta, né? As pessoas fazem de tudo para esconder o seu erro e não se importam de corrigir o seu erro, desde que seja possível esconder. Às vezes nem é possível esconder e ainda assim estão tentando esconder. A dificuldade grande de manter o princípio, manter a ética, manter a moral, e a gente não sabe aonde que tudo isso vai parar. Se a gente pensasse em Deus, na palavra de Deus, aprenderíamos que não se deve mentir, não se deve roubar, não se deve matar, né? Aprenderíamos todas essas coisas. Poderíamos ensinar isso aos nossos filhos. Mas isso é tirado da escola. Foi tirado inclusive o direito do pai de disciplinar o filho, né? Foi tirado o direito do professor ter uma exigência mais forte sobre o aluno. Hoje em dia o professor está na mão do aluno. Então eles querem que o professor ajude os pais, mas os professores não têm poderes para ajudar os pais. Os pais têm o seu grande erro em casa. Eles fazem muitas coisas erradas e dão muito péssimo exemplo, muitos pais. Mas se um pai quiser ensinar o correto para o seu filho, é simplesmente ele reclamar e o pai vai preso. A minha filha, com 5 anos, eu fui chamar a atenção dela e ameacei.
ameacei de bater, não bati, mas ameacei. E ela olhou para mim com 5 anos e disse: eu vou te levar no conselho tutelar. Eu disse: vai, minha filha, pega a sua mochila e sai agora e vai para o conselho tutelar. Você tem 5 anos e o pai não te quer mais aqui dentro de casa. Vai lá que eles vão cuidar de você. Arrumei a trouxinha dela, botei para fora de casa. Ela foi até a esquina. E nunca mais ela quis falar em conselho tutelar. Às vezes, nós temos inimigos fora da nossa casa. Eles pensam que eles estão ensinando uma coisa que até é útil e interessante, mas eles estão ensinando contra os pais, contra a educação, contra a disciplina. Porque se existem pais que disciplinam de forma errada, existem pais que disciplinam de forma certa. E a vara nunca foi mal para ninguém. Eu apanhei de vara, não estragou a minha vida, né? Nunca estragou a minha vida, não estragou a vida de nenhum dos meus irmãos. Aliás, o meu único irmão que nunca foi disciplinado, ele entrou nas drogas. Graças a Deus que já saiu. Mas foi o único que nunca foi disciplinado, nunca levou uma varada na vida, né? Foi esse meu irmão. A vida é assim, nós precisamos aprender um pouco que existem valores que devem ser preservados. Isso é dever de todo homem, diz aqui no texto. E ele diz mais: Deus um dia trará à luz todas as coisas que aconteceram, todas as obras dos homens. A questão é a seguinte: quando chegar esse grande dia do julgamento e começar a passar um filme da nossa vida, o que é que a gente vai fazer? Vamos tentar nos esconder, não tem esconderijo mais, porque é o próprio Deus que está trazendo a luz. Vamos tentar jogar a culpa nos outros, porque isso é um hábito, né? Aí não vai ter mais ninguém por perto, é só a sua vida que está passando ali, né? Alguém disse assim: errar é humano, mas jogar a culpa no outro, então nem se fala, né? Nós precisamos. Tem uma empresa, quero terminar com isso, tem uma empresa que estava indo à falência, não dava nada certo. E um dia eles tiveram uma ideia, fizeram uma coisa. O funcionário chegou lá naquele dia e disse assim, tinha a placa lá: faleceu o culpado do nosso fracasso. Vamos passar lá para o salão. Todo mundo foi lá e olhava dentro do caixão e via a foto dele, a sua própria imagem. Era um espelho que tinha lá, ele olhava no caixão, ele saía para lá, era a foto dele. Será que nós todos, cada um saía meio sem graça, né? Será que nós todos, quando olharmos no espelho da nossa vida ou no filme da nossa vida, vamos reconhecer também que somos culpados? Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda a temer a Deus, andar de acordo com os mandamentos de Deus e também corrigir os nossos erros. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres.